Imagina acordar um dia, abrir a internet e descobrir que você foi sequestrado. Só que ninguém te contou, nem mesmo você sabia. Parece um roteiro de filme, né? Mas aconteceu de verdade. Um homem descobriu o próprio sequestro navegando pela internet. E o que ele encontrou é digno de um pesadelo real. Hoje você vai conhecer a história de um caso assustador. O homem que descobriu o próprio sequestro online. Mas antes de eu te contar o desfecho bizarro dessa história, deixa o like aqui embaixo e comenta. O que você faria se descobrisse que te sequestraram e você nem lembrava? Tudo começou numa tarde comum, quando um homem chamado Paul Horner, um jornalista independente, conhecido por investigar histórias estranhas na internet, decidiu pesquisar seu próprio nome no Google. Algo que a maioria de nós já fez por curiosidade, mas que, para ele, mudaria completamente a vida. Ao digitar seu nome, ele encontrou algo que o deixou completamente em choque. Uma notícia afirmava que ele estava desaparecido e que havia sido sequestrado. Sim, uma notícia completa, com fotos, depoimentos falsos e até uma campanha de busca por ele. O detalhe: Paul estava em casa, vivo, e lendo tudo aquilo em tempo real. Imagina a sensação: ver seu próprio rosto em um site, com uma matéria dizendo que você está sendo procurado pela polícia. Arrepiante, né? Mas o pior ainda estava por vir. Paul tentou entender se aquilo era uma brincadeira, um erro ou algo muito mais sombrio. O texto do artigo dizia que ele havia sido visto pela última vez sendo arrastado para dentro de uma van preta e que os sequestradores estariam exigindo resgate. Comenta aí o que você faria no lugar dele. Tentaria denunciar ou fingiria que nada aconteceu? Nas horas seguintes, Paul percebeu que a tal notícia não estava em apenas um site. Ela havia se espalhado por dezenas de portais, redes sociais e fóruns. Todos compartilhavam a mesma história, as mesmas fotos e o mesmo pedido de ajuda. Era como se uma versão paralela da realidade tivesse tomado conta da internet. E nela, Paul não existia mais como uma pessoa livre, mas como uma vítima desaparecida. Algumas mensagens anônimas começaram a chegar para ele. Pessoas dizendo que sabiam onde ele estava sendo mantido, outras dizendo que o tinham visto em vídeos de câmeras de segurança. E então, algo mais estranho ainda aconteceu. Paul recebeu uma mensagem dele mesmo, uma conta com o nome dele, as mesmas fotos, o mesmo e-mail. Enviou uma mensagem pedindo socorro. Dizia: "Eles estão me mantendo em um porão. Por favor, me encontre antes que seja tarde demais. Sério, você consegue imaginar isso? Receber um e-mail seu pedindo ajuda para te salvar? Dá arrepios só de pensar." Paul decidiu agir. Ele entrou em contato com especialistas em cibersegurança e o que eles descobriram foi assustador. A notícia falsa fazia parte de uma rede complexa de páginas clonadas, criadas para testar até onde as fake news poderiam manipular pessoas. Alguém, em algum lugar, havia escolhido o nome dele, um jornalista conhecido, para usar como cobaia num experimento social sobre desinformação, um teste de manipulação em massa. Em outras palavras, Paul tinha sido sequestrado digitalmente. Sua identidade foi duplicada, espalhada e transformada em uma narrativa de sequestro tão convincente que até órgãos locais chegaram a receber denúncias reais sobre o desaparecimento. E tudo isso sem que ele tivesse sumido de verdade. Pausa o vídeo e pensa: se alguém clonasse seu perfil hoje e criasse uma história falsa sobre você, quantas pessoas acreditariam? Comenta aí
O que você acha que aconteceria? Ele passou meses tentando limpar o próprio nome, apagando rastros digitais, desmentindo portais e respondendo à polícia. Mas o estrago já estava feito. Até hoje, algumas pessoas ainda acreditam que Paul foi realmente sequestrado. A verdade virou apenas mais uma versão entre tantas na internet. E você acreditaria se visse uma notícia dessas sobre alguém que conhece ou sobre você? O caso de Paul Horner virou um alerta mundial sobre o poder das fake news e da manipulação digital. Ele não foi sequestrado fisicamente, mas teve sua reputação e identidade sequestradas pela própria internet. Uma história que mostra que, às vezes, o maior perigo não está em uma van preta na rua menos, mas em uma tela brilhando na sua frente. Se essa história te deixou intrigado, dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias bizarras da internet. E comenta aí, qual foi o momento dessa história que mais te deixou de boca aberta?